Salve Maria, meu nome é Padre Charbel, sou sacerdote da Sociedade do Espírito Santo e hoje nós continuaremos uma aula a mais sobre o Santo Rosário. Hoje nós falamos bastante sobre o Santo Rosário, não como deveríamos falar, mas esquecemos que o Santo Rosário ele é uma devoção, é um modo de rezar, do qual não é somente mais um modo, mas é o modo principal, do qual o católico normal, o católico como ordinário no sentido de, enfim, não ser de exceção, ou não deveria ser uma exceção, o católico reza para obter as graças necessárias tanto para a vida cotidiana, quanto para a vida ao céu, para a nossa peregrinação terrestre ao céu, rumo ao céu. Então, o Santo Rosário, que é o Rosário de Nossa Senhora, ele é uma oração muito antiga. Ele é tão antiga que não se sabe muito bem qual é a origem do Santo Rosário. Sabemos que com Santo Domingo, evidentemente, esta devoção foi como restaurada, foi como incentivada para toda a igreja, para que os cristãos pudessem fazer do Santo Rosário seu breviário, o seu santo ofício. Para quem não sabe o que é o santo ofício, o breviário é a oração que o sacerdote faz. Ele tem ali um horário de oração, uma disciplina de oração para fazer todos os dias, obrigatoriamente. Então ele comete um pecado mortal se não fizer. Mas as pessoas comuns não tinham este acesso ao breviário, e a igreja tampouco é que incentiva os leigos que rezam o breviário. Não é normalmente para os leigos, de fato o breviário é algo para os sacerdotes. Mas, claro, o leigo não está proibido rezar, mas não é algo que se faça, ou seja, não é algo comum que se faça, não vemos por aí um monte de leigos com um breviário debaixo do braço rezando. Então se diz que Nossa Senhora, quando apareceu a Santo Domingo, ela pediu que rezasse o seu saltério. Por que o saltério? O saltério é o que chama-se os salmos, rezado pelos sacerdotes. Os sacerdotes eles rezam 150 salmos na semana, normalmente. E ela pede a Santo Domingo que faça esse seu saltério. Ela pede depois de um momento muito crítico do qual Santo Domingo está vivendo, da qual nós já entraremos nesse assunto. Então aqui, com esta aula, simplesmente quero ajudar, segundo ali o método de São Luís Maria Grignon de Montfort, o método de como rezar o Santo Rosário. E não somente com o método dele, mas assim, o que eu pude perceber também, ao decorrer da nossa caminhada espiritual, podemos ir percebendo certas coisas que podem ajudar, enfim, ao próximo também a ter certo proveito em suas orações. Tá? Então, vemos aqui como rezar um pouco o Santo Rosário, um pouco da história do Santo Rosário, como rezar, como evitar as tentações ou as distrações que nos vêm enquanto rezamos o Santo Rosário, e como obter mais frutos do Santo Rosário. Tá? Pois o Rosário não se pode rezar assim do nada, no sentido de rezarmos de qualquer maneira, de rezarmos de qualquer modo. Apesar que às vezes acontece, pelo nosso cansaço, pelo nosso dia a dia, enfim, etc. Mas há um modo ideal para que se possa, pelo menos, aspirar a este modo e com o tempo ir avançando até chegar a este modo. Tá? É um modo, inclusive, que eu estou testando, depois de ter lido este método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Na primeira vez se nota os frutos do Santo Rosário de modo sublime. É algo realmente interessante, muito, muito impressionante. Antes de começarmos a aula, então, invocamos o nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, rogai por nós. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. São José, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, como dito, a aula será sobre o Santo Rosário, sobre o método de como rezar o Santo Rosário, a origem do Santo Rosário, enfim. O que podemos facilitar aqui a nossa vida, no sentido de ajudar-nos a nós mesmos a adentrar um pouco mais na vida de Nossa Senhora. Pois bem, a história do Santo Rosário ele é repleto, de acordo com fala ali São Luís Maria Grignon de Montfort, repleto de milagres. Então, primeiro, o que é o Rosário? O Rosário ele é uma oração mental, e ademais é uma oração vocal. Então, deve-se entender isso muito bem. O que quer dizer com a oração mental? O Santo Rosário, quando nós rezamos, que são aqueles 15 mistérios, os mistérios gozosos, dolorosos e os mistérios gloriosos. Cada mistério tem 5 dezenas, tem 5 mistérios a contemplar
neste gênero de mistério, né? São 3. E são 150 Ave-Marias que correspondem aos 150 salmos, né? Este é o rosário normal, o rosário católico a se rezar, né? Se alguém quer acrescentar alguma coisa mais, alguma coisa menos, que acrescente, enfim. Mas o que a igreja diz, o que a igreja ali sempre nos ensinou, é que há esse método de rezar, né, do Santo Rosário, e se contempla a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, contemplando os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, né? Pois bem, a oração mental se refere àquilo que se contempla em cada mistério. Por exemplo, nós temos os mistérios dolorosos, né, que é a segunda casa do Rosário. Já ali na metade da vida de Nosso Senhor, já quase no fim, já no fim da vida de Nosso Senhor, né, antes ali da sua ressurreição. E nestes mistérios dolorosos, nós contemplamos certos aspectos da vida de Deus, né? Por exemplo, no segundo mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de Nosso Senhor Jesus Cristo e nós pedimos um fruto, né, do mistério, que é o fruto da mortificação corporal. É o que se pede normalmente neste mistério. Então, se contempla ali, antes de começar cada mistério, né, uma etapa da vida de Nosso Senhor, ou um aspecto da vida de Nosso Senhor, né, e é interessante que nesse momento de contemplar, antes de começar ali o Pai Nosso com as 10 Ave-Marias, né, parar um pouquinho, pelo menos aquele pouquinho, até fazer uma imagem, uma ideia breve, do que é aquele mistério, porque se pede aquele fruto, né, para que então se possa continuar. Também tem um método assim para que não se esqueça, durante. É um método que eu, quando eu li, eu gostei bastante da ideia, eu vou ver mas eu realmente ainda não pratiquei esse método porque eu uso outro. Primeiro, que também é um método de São Luís Maria Grignion muito forte. Tem dois, né? Tem alguns métodos que ele apresenta, mas o segundo é realmente muito interessante. Que depois, no final do vídeo, eu já apresentarei ao que me refiro, em relação aos métodos, né, do Santo Rosário. Enfim, claro, quem já leu São Luís Maria Grignion de Montfort, né, O Segredo do Rosário, não precisa nem ver esta aula, não tem por que ver esta aula. Mas ou quem já leu, enfim, e quer fazer passar alguma lembrança, né, e repassar alguma coisa, que também tem, também direi, certas experiências da própria vida, da vida pessoal, né, que nós levamos, enfim, que pode servir de ajuda para alguém, né. Às vezes, mesmo aquelas coisas que nós pensamos que são de menor importância, para algumas pessoas são de relevante importância, né. Pois bem, então tem essa oração mental, que é da contemplação do mistério. Contemplamos o mistério, como já dito, a flagelação de Nosso Senhor Jesus Cristo, se pede o fruto, né, e logo se reza a oração vocal, né, que é aquela repetição, né, de Pai Nosso com a Ave Maria. O Pai Nosso é a oração excelente, é a oração por excelência, é a oração onde nós pedimos tudo o que nós necessitamos, né. Se pensarmos bem, tem uma aula de catecismo que nós passamos sobre o Pai Nosso, né, você pode procurar aí na playlist de catecismo, né, sobre a oração do Pai Nosso, né, e ali nós falamos um pouco de cada petição, né, o que quer dizer cada uma. E vemos ali nas petições que cada petição é muito completa, né? Então, quando Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo de Deus, é o Criador do céu e da terra, é o nosso Redentor, ou seja, para Ele que todas as coisas são feitas, quando Ele nos ensina a rezar o Pai Nosso, né, Ele nos ensina de uma oração perfeita, uma oração de uma forma perfeita, é uma oração perfeitíssima ali no Pai Nosso. E logo tem a Ave Maria, né, que é a oração em que o próprio anjo, né, saúda a mãe do Verbo, ou seja, mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, e ensina-nos também a rezar. E não somente o anjo, mas a própria Santa Isabel, né, quando visitada por Nossa Senhora, também a saúda, que seria ali a segunda parte da oração. Também, aliás, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, ali Nossa Senhora, tanto reza ali a parte da oração do anjo, quanto a parte da oração de Santa Isabel, e a igreja ela complementa, né, com Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, né, agora, ou seja, rogai por nós neste momento, né, e também na hora de nossa morte, né, que assim seja feita a vontade de Deus. Então, são orações muito profundas, né, das quais nós não devemos desprezar. Infelizmente, hoje em dia, há um desprezo muito grande por Nossa Senhora, creio eu, devido a duas causas. Tanto a primeira, no Brasil, a causa do protestantismo, né, que ele aumenta, assim, o número de seitas aumenta grandemente, né, e assustadoramente, e como os protestantes têm, digamos assim,
um problema com Nossa Senhora, assim como os maçons têm um problema com Nossa Senhora, né? Ou seja, todo aquele inimigo de Deus tem problema com Nossa Senhora, é normal que, por influência do número, né, se perca um pouco da devoção de Nossa Senhora, porque tanta propaganda contra Nossa Senhora, tanta propaganda contra a Santa Mãe de Deus, né, da qual nós mesmos vamos nos influenciando, inclusive quando nós não queremos nos influenciar, né? Isto existe. Então esta é uma das primeiras causas que eu penso, né, que haja pouca devoção a Nossa Senhora. E a segunda causa, né, seria também a questão dessas falsas aparições, né, que hoje em dia nós vemos muitas falsas aparições, e isto tira o crédito, né, de certa forma, mesmo da Santa Mãe de Deus, da qual ela não está ali, digamos, todos os dias aparecendo durante anos para dizer coisas que são mais ou menos evidentes, né? Bom, não que se possa tirar a veracidade de algumas dessas aparições, né, mas, digamos assim, não é a forma ordinária, né, de Nossa Senhora aparecer publicamente, né, pelo menos, para, assim, todos os dias, né, em determinado horário, uma coisa que nunca aconteceu nem mesmo anteriormente na igreja. Né? Não estou dizendo que seja impossível, simplesmente parece muito improvável, né? E sabe-se que há muitas falsas aparições, né, no meio, se inventa muitas falsas aparições, infelizmente. Então isto tira um pouco da devoção à Nossa Senhora. E quando nós falamos de Nossa Senhora, né, nós devemos elevar o nosso pensamento, né, para saber que nós estamos falando não é de uma senhora santa, né, não é somente de uma santa a mais, mas nós estamos falando daquela que foi eleita, né, a mãe de Deus, né, ou seja, Deus naturalmente não tem mãe, mas Deus ele quis ter uma mãe, né, ou seja, quando Deus ele se encarnou, né, ele se encarnou no seio da Santíssima Virgem Maria e ele a elevou como sua própria mãe, ou seja, Deus quis ter uma mãe, né, e não somente isso, ele quis que a sua mãe fosse nossa mãe, a mãe do Verbo, né, fosse a mãe do Verbo incriado, fosse a mãe daquilo que Nosso Senhor criou, que são as criaturas, seus filhos, enfim, quando ali na cruz, né, Nosso Senhor diz a São João, eis aí a tua mãe, né? Enfim, ele não estava dizendo apenas para São João, mas ele estava dizendo, né, para toda a humanidade, que ali, a partir daquele momento, Nossa Senhora, sua mãe, né, também nos seria dado por nossa mãe. É interessante saber que nesse aspecto, é justamente ali no momento da cruz, né, do qual Nosso Senhor nos redime, ou seja, nos adota como filhos de Deus, é ali que ele nos dá a sua mãe. Ele não nos deu antes, não. É justamente quando ali o mistério da salvação ele é completado, ou seja, digamos assim, completado no sentido de Nosso Senhor ter nos abrido o céu, né, para irmos lá, é exatamente ali que Nosso Senhor nos dá a sua mãe, né, como nossa mãe. Então, para que possamos ver a dignidade da Virgem Maria, não é que ela tornou mãe nossa, né, antes de Nosso Senhor fazer que nós mereçamos, né, a salvação eterna. Somente ali, naquele exato momento em que ele estava já morrendo na cruz, é que Nosso Senhor nos deu a Nossa Senhora, né, como nossa mãe. Então, para ver que há uma dignidade muito grande na Santíssima Virgem Maria, né, não estamos falando de uma mãe de um santo, ou estamos falando da mãe do próprio Deus, né, e da qual nós temos, assim, devemos ter essa devoção à Santíssima Virgem Maria. Então, sempre quando houve algum evento importante, por exemplo, milagroso na igreja, enfim, certos momentos especiais na igreja, né, Nossa Senhora sempre estava envolvida, né? Parece que há uma exigência de Nossa Senhora que Nossa Senhora, em seus planos, sempre esteja envolvida, né? Então ganha muitos méritos, ganha muitos frutos, né, quem recorre à Santa Mãe de Deus, né, com devoção, com respeito, né? E ademais do Santo Rosário, que ela mesma, né, já em várias aparições, diz que ela ama que se faça este rosário. Eu estava refletindo comigo, né, bom, se ela ama é porque Deus ama, porque a vontade de Nossa Senhora, ela que está no céu, já na visão, e ela é mãe de Deus, é a mesma vontade de Deus, né? Ou seja, não há uma vontade oposta entre eles, não é que eles estão lá brigando no céu, né, porque ela quer uma coisa e Deus quer outra, né? Mas lá no céu eles têm a mesma vontade, e ela sempre afirmou que ama, né, que se reze Santo Rosário. Ora, mas se ela ama é porque Deus ama, e Deus assim o quer, entende? Então, assim, é algo a não desprezar, é algo a ter muita, de fato, a levar a sério, no sentido de buscarmos como rezar melhor o Santo Rosário. Perfeito? Pois bem, então, rapidamente aqui na história, nós já dissemos que o rosário é uma oração mental e uma oração vocal, né, da qual
se faz a contemplação dos mistérios e a pronunciação, né, do Pai Nosso com as 10 Ave Maria de cada mistério, que são 5 em cada casa de mistério, como os mistérios gozosos, mistérios dolorosos, mistérios gloriosos, cada um deles tem 5, né? Ou seja, são 50 Ave Marias em cada, e ao todo são 150 Ave Marias, né? Que é o recomendável que se reze, né? As 150 Ave Marias, o rosário, né, por dia, ou pelo menos, né, para criar o hábito de rezar, já que se possa começar pelo menos com um terço, né? Então, assim, com o tempo, com a devoção, com amor a Nossa Senhora, com amor a Nosso Senhor, essa devoção possa ir aumentando. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade moderna, né, que às vezes fica difícil dizer, não, já comece rezando o rosário, né, 150 Ave Marias. Bom, se tem essa dificuldade, dado enfim, os problemas pessoais, trabalho, escola, enfim, a vida social, comece pelo menos com um terço, né? E depois, quando se começa com um terço, Nossa Senhora, Nosso Senhor, ele vai apresentando mais momentos para você, né? Ou seja, dando mais ideias em sua mente, em seu espírito, para que possa ir avançando, né, no crescimento dos outros mistérios também, até que se possa chegar ao rosário, né, que é o que Nossa Senhora de fato pede, é o que São Luís Maria Grignon de Montfort comenta ali no seu livro. Ou seja, o perfeito a fazer seria o rosário. E não somente para o sacerdote, para o religioso, mas para o leigo mesmo, né? E também para o sacerdote, porque o sacerdote muitas vezes reza o breviário, então ele pensa que com o breviário, de fato, bom, obrigatoriamente, o breviário já é o suficiente, né? Mas se o sacerdote está buscando graças, e não graças somente para ele, mas para seus fiéis, evidentemente que ele deve recorrer um pouquinho mais de armas, né? E o rosário é uma arma muito poderosa, né, para um sacerdote, para um religioso que tem ali a cura de almas. É muito importante, mesmo que não tenha, mesmo um sacerdote que vive uma vida religiosa mais contemplativa, é muito eficaz para ele, porque ele está se sacrificando, né, não somente para ele, mas também para a própria igreja, né? Mesmo que ele não veja ali, digamos, de forma sensível os frutos do qual ele está obtendo, né, mas sabe-se que ele está obtendo frutos. E normalmente, se o sacerdote está seguindo uma vida, digamos assim, regular, bastante boa, ele mesmo vai perceber os frutos, alguns frutos, claro, não todos, mas ele perceberá alguns frutos na vida dele, na vida pessoal dele, quanto também na vida daqueles que estão ao redor dele, né, em torno dele. Pois bem, então, teve uma época lá da vida de Santo Domingo, que Santo Domingo estava buscando um modo de combater a heresia albigência, assim o nome da heresia que se chamava, né. Santo Domingo ali viveu por volta do século XIII, XII, enfim, ali já no tempo também que veio os grandes santos, como São Francisco, né? Então estamos falando dessa época mais ou menos. E Santo Domingo, depois de 3 dias de penitência em uma floresta, ele, creio que é uma floresta em Tolosa, é o nome do local, e Nossa Senhora aparece para ele depois de 3 dias que ele estava flagelando-se, né? Fazendo uma certa disciplina. Já estava como quase morto, no sentido de fazer, porque assim, se vamos estudar um pouco a vida dos santos anteriores, né, eles eram pessoas que levavam a vida de disciplina, a vida de sacrifício a sério, né? Não era uma coisinha que eles faziam por exceção, mas faziam do sacrifício ali o pão deles de cada dia. Ou seja, é o que nós devemos também aspirar, né, na nossa vida, para que nós possamos assim digamos, assemelharmos mais a Nosso Senhor, né? Claro, cada um a seu modo. Tem uns que podem mais, tem uns que podem menos, mas façam, que aspire, né? Não sejamos como medíocres, no sentido de não querermos oferecer mais sacrifícios a Nosso Senhor e a Nossa Senhora para o bem das almas e para o nosso bem mesmo, nossa própria salvação, tá? Mas o cristão, ele não é egoísta por si, ele não está pensando apenas em si mesmo, né? Ele normalmente pensa também nas outras almas, claro. A primeira etapa é pensar em si, né, aperfeiçoamento, depois você vai percebendo o amor a Deus, aquele diálogo a Deus, e vai percebendo também que esse amor a Deus gera um fruto para as outras almas, né, e nós, deste modo, nos tornamos, mesmo um ermitão que vive ali a sua vida sozinho, né, fazendo penitência, ele sabe que está fazendo penitência não apenas para ele, mas também para as almas que ele pertence ao corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque uma alma que faz penitência, uma alma que santifica no corpo místico, todo esse corpo, né, ele vai receber um efeito, né, da santificação dessa pessoa que está querendo santificar. Então é muito importante nós termos sempre esse pensamento. E São Domingo, né, estava tendo com esse pensamento de querer converter os hereges albigêncios, fazendo penitência, recebe uma aparição de Nossa Senhora. E Nossa Senhora, ela pede para que São Domingo não somente pregue sobre o rosário, né, mas também reze o rosário, enfim, que ele pudesse esparcir, enfim, creio que se entende essa palavra, eu sei que não está correto no português,
mas que se possa espalhar, né, a devoção do Santo Rosário, né? E assim ele começa o seu apostolado muito frutuoso, frutífero, né, com a pregação sobre o Santo Rosário, e não somente pregação, como o próprio exemplo de Santo Domingo, né, em relação ao Santo Rosário, o que é bastante interessante. E ele vai obter muitos frutos durante a vida dele, né, através dessa devoção. Pois bem, ali foi um pedido próprio de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora apareceu para ele e pediu, e quase que obrigou a Santo Domingo, né, a fazer isto. Também tem um discípulo de Santo Domingo, né, que é o Padre de la Roche, que foi um outro apóstolo do Santo Rosário, né? Ele também propagou, aqui está a palavra, propagar, né? Ele também propagou a devoção ao Santo Rosário, né, de uma forma da qual poucos padres na história da igreja fizeram, né? Pois bem, então o Santo Rosário, né, ele tem muitos frutos, né? Aquela pessoa que reza o Santo Rosário, se obtém muitos frutos. E já nós veremos aqui quais foram as promessas de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, já nos últimos tempos, né, fez também algumas promessas em Fátima, na aparição de Fátima. Mas, enfim. Também, a devoção do Santo Rosário, quando nós rezamos o Santo Rosário, é importante que nós também possamos divulgar, né? Ou seja, nós nos fazemos como apóstolos do Santo Rosário. É importante divulgar. Eu lembro quando eu era mais jovem, tinha ali o convívio com a minha família, né? Mesmo aquelas pessoas que não eram tão religiosas, quando eu chamava assim, para caminhar um pouco, rezar o Santo Rosário, elas iam comigo. Eu achava muito interessante isso, eu achava muito agradável, né? Porque é interessante você ver, né, que as pessoas não vão se recusar, pelo menos aquelas pessoas que não sejam, digamos assim, ímpias, né? No sentido de não crerem mais em Deus, elas não se recusam normalmente, normalmente elas querem também alguma coisa, elas estão buscando, todas as pessoas estão buscando a Deus, né? Então é importante fazer sempre uma certa divulgação do Santo Rosário, mesmo para aquelas pessoas que estão ali mais próximas a nós, enfim, convidarmos uma ocasião ou outra, né, dar uma caminhada enquanto se reza o Rosário, o terço, e fazer como propagadores do Santo Rosário. E deste modo se obtém muitas graças de Nossa Senhora, né? Muitas graças, já como nós veremos um pouco mais adiante. Bom, ademais, São Luís Maria Guigão de Montfort, ele diz que rezando o Santo Rosário se aprende muito mais sobre a doutrina católica, sobre a vida de Deus, sobre a vida de Nossa Senhora, do que, por exemplo, através de livros espirituais. Então, assim, não é uma perca de tempo, né, para um religioso, por exemplo, rezar o Santo Rosário com reverência, com atenção, do modo ali que Nossa Senhora mesmo nos pede para fazer, né? Claro, depois nós falamos um pouco das distrações, o que significam, enfim, como evitá-las, mas, enfim, aspirando a esta perfeição, digamos, ao rezar o Santo Rosário, é importante que tenhamos isso em conta, que quando estamos rezando o Santo Rosário, não somente estamos fazendo uma oração, no sentido de apenas estarmos louvando a Deus, né, e louvando a Nossa Senhora, enfim, dando ali aquilo que convém dar a Deus e a Nossa Senhora, mas também estamos aprendendo, né? A prova disso é o seguinte: quando nós rezamos o Rosário, né, cada mistério que nós rezamos contemplado, vamos supor, o mistério gozoso. O primeiro mistério gozoso, nós rezamos a anunciação do anjo a Nossa Senhora, e com a anunciação do anjo a Nossa Senhora, nós pedimos como fruto a humildade. Mas por quê? Porque eu vou lembrar naquele momento em que Nossa Senhora, né, buscando tudo que podia buscar para responder ao anjo, ela foi falar de sua escravidão, né, que Nossa Senhora elegeu, né, escolheu, né, a sua serva, né, para aquela obra de salvação, enfim. Então nós vamos meditando, mesmo que inconscientemente, ali os mistérios da vida de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, ali os mistérios que nós estamos, digamos assim, envoltos para prosseguirmos com a nossa vida espiritual, né? É muito importante, porque atualmente nós esquecemos, né, que existe uma vida espiritual, principalmente nos nossos meios católicos, esquecemos disso, não existe mais vida espiritual, desapareceu, né? Então, quando a pessoa busca a vida espiritual, São Luís Maria de Montfort fala, quando a pessoa começa a rezar o rosário, ela recebe muitos ataques, e é para estar preparado mesmo para receber ataques, né, porque é o normal, né? Quando nós nos aproximamos de Deus, evidentemente, os nossos inimigos vão estar contra nós, porque se fossem nossos amigos, eles nos aproximariam de Deus, mas como são nossos inimigos, eles querem que nós possamos ficar longe de Deus, né? E um dos inimigos são, de fato, o demônio, né? O demônio. E, bom, ele vai usar de muitas artimanhas para atacar aquelas pessoas que estão, de fato, tendo ali a sua devoção ao rosário, e não somente, mas também querendo fazer outras pessoas, né, que possam rezar, para que outras pessoas fazerem a devoção do Santo Rosário, que é muito importante. Pois bem,
promessas, né, que Nossa Senhora fez ali no Santo Rosário, para o Santo Rosário, tem várias promessas, né? Então tem aquelas promessas primeiro que Nossa Senhora fez a Santo Domingo, né? Que são, enfim, que ele apareceu Santo Domingo, né? Também apareceu o Padre de la Roche, Alain de la Roche, que era o nome do sacerdote, e fez das promessas. Aqui vou contar rapidamente algumas das promessas, né? Por exemplo, Nossa Senhora diz a eles, né? O que me sirva, rezando diariamente o meu rosário, receberá qualquer graça que me peça. Né? Só que São Luís Maria Grignion de Montfort, ele vai dizer o método de rezar este rosário, claro. E tem ademais aquelas pessoas que são consagradas a Nossa Senhora, né, que já não tem esse direito, né, do receber qualquer coisa que peça, mas Nossa Senhora sempre consegue outras graças de Deus para melhor aproveitamento da alma. Né? Quando não se consegue exatamente aquela coisa que se pede, Nossa Senhora ela consegue uma coisa que possa substituir aquilo. Né? E às vezes são graças até mais sublimes, né, do que nós pensamos. Bom, ademais, Nossa Senhora ela promete, né, com a oração do Santo Rosário, ou seja, com todos os requisitos que nós falaremos, uma proteção especial, né, para a pessoa. Ademais, o rosário ele é uma forte arma, um escudo contra os vícios, né, contra os ataques infernais na nossa vida, enfim. E ele também nos livra de pecados e heresias. Então, se tivesse muitas pessoas que rezassem o Santo Rosário com devoção, né, ou seja, do modo que se deve rezar, certamente esse momento de modernismo que nós estamos passando, que é a junção de todas as heresias, diminuiria, como está diminuindo. Né? Estamos vendo que está perdendo certa força, já não está como aquela situação que estava ali nos anos 80. Né? Mas, enfim, estamos perdendo certa força, mas no nosso âmbito, né? Porque assim, a sociedade atual está perdendo a fé. Então, assim, dentro do mundo católico, mesmo se contarmos os modernistas, todos eles, né, e o pessoal da tradição, não somos quase nada no meio do mundo. Né? Então, há um certo progresso, mas também há uma certa, né, um certo, enfim, uma certa perda, né, de fiéis, de pessoas, enfim. Como possamos perceber, em tudo, né? Tanto no modernismo quanto no nosso movimento que é católico, né? Que guardaria a fé em sua integridade. Tá? Ademais, o rosário ele faz germinar, né, as virtudes, né? Ou seja, aquela pessoa que está interessada na vida da perfeição, é normal que se obtenha mais virtudes através do rosário. Ademais, as pessoas que se encomendam através do Santo Rosário, elas não perecerão. Né? Ou seja, Nossa Senhora promete, se você rezar o Santo Rosário todos os dias, não perecerá. Né? Enfim. Ademais, tem outras promessas, né? Por exemplo, que Nossa Senhora promete uma glória singular para aquelas pessoas que rezam diariamente o Santo Rosário no céu. Né? E quando nós falamos de uma glória singular, nós estamos falando daquela vida da qual nós vamos ter verdadeiramente para todo sempre. Né? É aquela vida que não acaba mais, é uma vida eterna, a vida que ali é a verdadeira vida. A vida aqui é simplesmente uma passagem. Nós vemos este mundo material, digamos assim, e nós nos iludimos facilmente com ele, mas não é isso a nossa vida. A nossa vida é algo muito mais importante, é algo muito mais sublime, que a vida é ver o próprio Deus. Né? Aqui nós estamos num teste, somos como aqueles anjos, né, no começo do mundo, que sofreram aquele teste, né, e muitos foram condenados, como o próprio Satanás, mas outros passaram e estão felizes ali no céu. Então nós estamos aqui mais ou menos nesse teste, né? Não somos anjos, temos alguma coisa deles, né, que é a razão, mas não e a alma espiritual, mas não somos anjos, né, mas estamos ainda assim nesse teste aqui para ver quem passa e quem vê quem não passa. Então é muito importante termos isto em conta, que não é uma metáfora, não são palavras bonitas, não é uma comparação, é a realidade mesmo, nós estamos aqui nisto. Então, se as pessoas deixam se levar por sentimentos, ou enfim, por ilusões que os afastam disso, é bom ter cuidado, porque nós temos apenas esta vida, não temos outra. Tá? Não temos outra. Então o Santo Rosário ele nos ajuda, né, a ter em conta isto. Né? E ademais receberemos esta glória singular no céu. Pois bem, e, ademais, Nossa Senhora diz que a oração do Santo Rosário, ou seja, a oração frequente, perseverante, né, e devota, é um sinal de predileção ao céu, né, da alma. Então, assim, a alma que reza devotamente o Santo Rosário e persevera naquilo, é um sinal, né, de predileção. Então, imagina,
se temos muitas dúvidas da nossa salvação, vamos rezar o Santo Rosário todos os dias com devoção, né, e não desistimos. Aí a dúvida pode diminuir mais e aquietar mesmo o espírito, né? Porque hoje nós vemos, principalmente entre os jovens que querem se converter, há uma inquietação muito grande de espírito, né, da qual eles desistem rapidamente de lutar, ou quando lutam estão muito inquietos, estão muito ansiosos. Não que a ansiedade não faça parte da vida espiritual, a ansiedade faz parte da vida espiritual, inclusive para poder avançar e para vencer as tentações faz parte, né, mas o que não faz parte é o deixar-se dominar por estas ansiedades, né? Ou seja, isso não faz parte, é o deixar-se abalar e não conseguir mais sair daquilo, e às vezes retrocede e a pessoa às vezes acaba desistindo, né? Então o Santo Rosário, ou seja, a pessoa que é fiel ao Santo Rosário, ela pode pelo menos encontrar uma certa paz de espírito, né, enquanto faz ali as suas obrigações espirituais, principalmente o que se refere ali à vida moral, né, e à vida, enfim, também de fé, né, por isso nós devemos guardar a fé em sua integridade. Enfim, a pessoa está fazendo isso, está fazendo isso para fazer isso, não tem por que ficar inquieta, né, a todo momento. Claro, o medo do inferno vai ter, evidentemente, é bom que tenha, né, mas o que nos deve mover é o amor a Deus. É aquilo que vai nos mover, é o amor que eu tenho a Nosso Senhor, né? Nosso Senhor, ali em sua essência, é aquilo que todo homem que está buscando. O que é que todo mundo está buscando? Alguns estão buscando riquezas, outros estão buscando fama, outros estão buscando santificar simplesmente, outros estão buscando, enfim. Mas tudo isto que as pessoas estão buscando em Deus é infinitamente melhor, você entende? Então assim, Deus é o ser amável por si mesmo, né? Não tem por que não amar a Deus. Então é isso que vai nos mover a Deus, é esta esperança de uma vida futura, né, que existe, é real, né? Nós temos aí vários milagres, né? Centenas de milagres, né? Milhares de milagres na Igreja Católica durante seus 2000 anos de existência, do qual nos comprova esta vida do céu, né? Não é uma história, não é uma coisinha que se pode desprezar, não podemos desprezar isto, tá? Então o Santo Rosário, ele tem, né, esta promessa de quem o reza, é um sinal de predileção. Ademais, Nossa Senhora também, Fátima, fez algumas promessas, né? Por exemplo, ela disse que aqueles que rezam o Santo Rosário, ela os levará, né, até o seu filho, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ademais, ela disse que ajudaria naquilo que as pessoas empreendessem, né? Ou seja, aquilo que se faça, aquilo que é necessário para a vida prática, para a vida, enfim, para chegar ao céu, porque como nós devemos usar esta vida prática, digamos assim, como um meio simplesmente para que se possa chegar ao céu, Nossa Senhora ajudaria prometeu que ajudaria em suas, enfim, em sua vida prática, mediando, né, essas graças necessárias, ou, enfim, da qual ela pode nos conseguir. Então ela é uma mãe mesmo, né? Nossa Senhora não tem por que não dizer que é uma mãe. Ela é mãe, e é muito mais mãe do que nossas mães, muitas vezes, né? Muitas vezes não, ela é, né? Porque é mãe do Espírito. Enfim, ademais, ela nos ensina, ela nos promete que nos fará amar a palavra de Deus, e não seremos como escravos, né? Porque muitas pessoas servem a Deus como se fosse por obrigação, é um espírito de escravidão, é uma coisa morta, né? Não que às vezes não ocorra isso, vai ocorrer, nós estamos aqui como uma espécie de purgatório, né? Mas aquilo que nos vai mover de fato, ou seja, pelo menos no geral momento da vida, né, vai ser este espírito de liberdade, este amor a Deus, esta afeição a Deus, né? Então, nós devemos utilizar toda a nossa força, né, o que nosso Senhor Jesus Cristo disse, né, amar a Deus sobre todas as coisas. Aliás, o que Deus disse, que para amar a Deus sobre todas as coisas, né, de todo o teu coração, de toda a mente, de todo entendimento. E amar a Deus todas as coisas sobre todas as coisas mesmo, né. Não se trata de uma coisa sentimental. É simplesmente o sentimento, nós temos o sentimento aqui nesta vida, não é simplesmente para desprezá-lo. Por algum motivo nós sentimos alguma coisa, né. Assim como por algum motivo também temos a imaginação. Assim, por algum motivo temos tudo nessa vida, né, que tem uma ordem que se segue. E quando nós encontramos esta ordem, ou quando nós amamos a Deus, ou amamos digamos assim, de uma forma eminente a Deus, nós vamos conhecendo o porquê desta ordem. Então podemos usar as nossas afeições, os nossos sentimentos, enfim, a própria imaginação, né, para ir amando a Deus, né, meditando um pouco sobre a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque o rosário é isto, nós imaginamos muitos aspectos da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo para que nos tenda a certa feição a Deus, né, e usamos isso a favor nosso, não contra nosso, não que a imaginação, porque a imaginação ela é muito perigosa, ela nos impede de fazer muitas coisas, né, ela é muito traiçoeira. Então se nós conseguimos treinar um pouco a imaginação, né, e assim, enfim, aos poucos ir nos livrando desta carga, às vezes, que nós temos, né, nós vamos chegando mais a Deus também. Entende? Mas há tudo uma ordem, não é uma coisa a se desprezar. Então o rosário nos ajuda a isto, né? Enfim, então tem muitas promessas, por exemplo,
que aqueles que rezam piedosamente o rosário, eles poderão crescer na virtude da castidade, né? E quem não quer a castidade hoje em dia, principalmente neste estado, digamos assim, de crise que nós vivemos hoje, né? Enfim, é muito interessante. Outra promessa, diz Nossa Senhora, que aqueles que têm a oração do Santo Rosário, eles desejarão uma conversão profunda, um desejo profundo, né, de fazer aquilo que Nosso Senhor quer fazer, de fazer a vontade de Deus, né? Enfim, mas tem muitos outros desejos, que se eu fosse aqui, promessas que Nossa Senhora disse, se eu fosse contar, acho que a aula ficaria muito, muito longa, né? Mas enfim. Mas as promessas são importantes para sabermos que existem promessas, né? Há muitas graças para aqueles que rezam o rosário, né? E o rosário é algo que é agradável a Deus, é uma oração agradável a Deus, porque foi Nosso Senhor mesmo que nos deu sua mãe, né? E tudo em que Nosso Senhor fez, aqui nessa terra que ele se apresentou, né, ali durante esses 2000 anos de história de igreja, né, em tudo, né, havia ali a presença de Nosso Senhor, né, alguma coisa sobre Nossa Senhora. Então Nossa Senhora sempre esteve presente na vida dele, né? Ademais, na vida do próprio Cristo, né, quem acompanhou Nosso Senhor até a morte foi Nossa Senhora, né? Então, assim, é algo que está presente, algo que Cristo não anda sozinho sem Nossa Senhora, né? E Nossa Senhora não anda sem Cristo. São ali uma realidade quase idêntica, né? Claro, um é criador e outra é criatura, mas ele elevou a Nossa Senhora como sua mãe. Então, assim, nós estamos falando de uma criatura qualquer, de uma santa qualquer, né? Nós estamos falando da própria Mãe de Deus. Pois bem, então tem muitas promessas, né? Da qual nós já falamos, e aqui teremos como rezar o rosário, né? Qual o método a fazer? Um pouco desse método. Então, São Luís Maria Grignon de Montfort, ele diz que é importante ter a atenção. Evidentemente, tem que ter atenção, mas ele vai ensinar como ter essa atenção. Ele diz também que as faltas, digamos assim, as distrações que nós temos durante o rezo do Santo Rosário são normais, ocorrem, né? Agora, o que não pode ocorrer são as faltas voluntárias, ou seja, as faltas que eu mesmo quero, né? Aquelas faltas que são involuntárias, que eu não estou buscando, ocorrem. Mas ele ensina um modo de vencê-las também, mesmo que são involuntárias, mas vão ocorrer, ocorrem. Então ele disse para não se perturbar, né, ao ocorrer estas distrações voluntárias. E às vezes ocorrem até mesmo tentações, né? Quantas vezes, como sacerdote, eu já escuto pessoas, não, olha, enquanto eu estava rezando o rosário, eu tenho certas tentações. Então o que se faz? Quando se faz o rosário com atenção, as tentações diminuem ou desaparecem, né? E quando se tem a tentação, simplesmente se joga fora. Nosso Senhor, ele não fica bravo por ter a tentação, né? Nosso Senhor, ele não se ira por alguém ter a tentação. A coisa é o seguinte: se vir a tentação, eu devo desprezá-la, simplesmente como se nada fosse. É isso. É mais ou menos quando eu estou andando na rua e eu tenho uma pessoa que eu não gosto dela, quando eu a olho, eu a vejo, mas eu passo direto, né, e não a cumprimento. Não que nós devemos fazer isso, nós não podemos desprezar ninguém como cristãos, mas é um exemplo. Então, é assim que se deve fazer com a tentação. A tentação vem, seja ela a mais feia tentação que for, não importa. Simplesmente jogue fora, né, rejeite. Então, vai ser um modo de não deixar se perturbar, porque se vem a tentação e você se perturba e começa a se perturbar, e acontece muito na nossa vida espiritual, aí de fato a vida vai ficar um pouco mais difícil, né? Às vezes pode acontecer por purificação, ok, mas nunca desista. Mas o importante é isso. Ter em conta que o modo fácil, o modo, digamos assim, normal de vencer essas tentações durante a oração do Santo Rosário é realmente desprezando-os. Simplesmente despreze, né? A tentação verá, tchau, vai embora. Não te quero, nem pense nela, né? Simplesmente passe e continue rezando essa oração. Pois bem, então nós vemos que a imaginação ela atrapalha muito nesse sentido, né? Ela não dá muitas distrações, mas que saibam que as distrações involuntárias às vezes acontecem. Tá? Então, a primeira coisa a fazer antes de rezar o Santo Rosário é colocar-se na presença de Deus, né? Se coloca na presença de Deus, de fato, coloca mesmo na presença de Deus, né? Como eu disse, nós temos uma imaginação para alguma coisa. Então se imagina ali, colocando-se na presença dos anjos, né, dos santos anjos, de Nossa Senhora, de Nosso Senhor, sabendo que o demônio está ali no seu lado esquerdo, que a cada oração que você não conseguir rezar ou se distrai voluntariamente, ele quem pega já não é Nossa Senhora, né? Fazer algo assim de fato, porque é assim. Nossa São Luís Maria Grignon fora fala de fato que é assim, né? Tem o anjo da direita lá, que ele está como recolhendo as orações bem feitas e dando como uma flor para Nossa Senhora, né? E o anjo da esquerda que está como desprezando essas orações e, enfim, fazendo o que ele quer, né? Se você se distrai ou não.
Então é muito importante criar esse ambiente, né? Pedir o Espírito Santo, fazer uma oração ao Espírito Santo, né? Criar um ambiente onde você possa se ver, né? Pelo menos intelectualmente, ali que está na presença de Deus, está na presença dos santos anjos, né? E também tem ali o demônio que quer te atrapalhar. E, deste modo, preparando este ambiente, se pode avançar na oração. Vai ser um pouco mais difícil no sentido de cansar um pouco a mente no começo, né? Mas depois que se cansa um pouco a mente no começo, se pega o hábito, né? Quando se pega o hábito, vai ficar fácil, né? Vai ficar, não que se perca, digamos, certa dificuldade, não se perde. Mas o hábito faz com que a coisa fique recorrente, né? É como ir à escola todos os dias. O hábito ele ajuda nisso. Então, a coisa é repetir, não desistir. Mesmo que às vezes tenhamos certos períodos, né, de secura, enfim, que não dá certo, né? Mas a coisa é tentar de novo, até conseguir. E assim é a vida do cristão, é uma vida cheia de luta, né? Não adianta fugir, tá? Então, na oração podemos imaginar, por exemplo, usar a imaginação a nosso favor, não contra nós, né? Já que temos uma imaginação, né? Podemos imaginar a Nosso Senhor, a Jesus, a Maria, né? Enfim, os participantes ali de cada mistério, no mistério, né? Então, por exemplo, estamos rezando a Ave Maria, a oração vocal, Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, e se vê uma distração, que seja uma distração, né? Que seja relacionado com o mistério, né? Estou rezando, por exemplo, o mistério da crucifixão e morte do Senhor Jesus Cristo, estou rezando a Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, né? E já que a minha imaginação quer me distrair, né? Eu imagino ali Nosso Senhor crucificado, por que não? O Nosso Senhor é perto da cruz. E dá para fazer uma coisinha assim. Agora, claro, deve ter muito cuidado com o tema da imaginação. Se puder focar nas Ave Marias diretamente, né? É o melhor a fazer. Mas se for para usar a imaginação, que se usa a seu favor, que não usa para que atrapalhe ali, né? Como as pessoas, infelizmente, nós, no começo da nossa vida espiritual, enfim, ou mesmo no decorrer, nós, infelizmente, somos atacados, né, pelo problema da imaginação. Tá? Então dá para usar a imaginação a favor, imaginar o Nosso Senhor também, a Nossa Senhora, ali em cada mistério, quando se for em cada mistério meditado, né? E tem um modo, né, que São Luís Maria Grignion Fort diz, para rezar, que, apesar de assustador no começo, ele parece muito eficaz. Eu estava testando este modo, já na primeira vez se percebe frutos grandíssimos que você não consegue sem este modo, né? Então São Luís Maria Grignion Fort diz que, por exemplo, estamos rezando o Pai Nosso, enquanto rezamos o Pai Nosso ou as Ave Marias, né, se faça uma pausa. Então vamos lá. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, porque quando se faz a pausa, nós podemos pensar naquela frase que nós dissemos, a cada frase que nós dissemos, né? Aí a pessoa pode dizer, não, mas vai durar umas 3 horas. Não dura. O impressionante é isto. Quando nós rezamos com distração, às vezes demora a terminar, porque o nosso pensamento está em 10 lugares ao mesmo tempo. Agora, quando nós fazemos a pausa e pensamos nas frases das quais nós estamos dizendo, né, se deixamos todo tipo de ansiedade de lado, porque deve saber que quando estamos rezando, Nosso Senhor ele quer que fique com Ele exclusivamente. Não é para nós ficarmos pensando no almoço, ou na janta, ou nos problemas familiares, não. É de fato pegar aquele momento, né, colocar para o Nosso Senhor e rezar ali sem pensar em outra coisa que não seja nele, nas palavras, enfim, ali que esteja relacionado a Ele. Então, quando nós podemos tirar estes problemas do futuro, do passado, e colocar-nos no presente, e rezamos com esta pausa, pensando em cada frase, depois que você terminar o terço, né, o rosário, enfim, ou seja, você vai ver que o tempo que você levou, apesar de ter sido um pouquinho mais, né, não foi tanto, né, mais quanto eu pensava que fosse, né. Então, um método muito interessante é fazer, rezar realmente pausamente. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, porque assim nós vamos pensando na significação de cada frase, né? E é deste modo que se obtém os frutos do Santo Rosário. Né? É deste modo mesmo. Né? Claro, se obtém de outros modos, sim, mas não tão abundantemente quanto este. Entende? Isso exige um pouco de disciplina. Né? E nós, homens modernos, somos de fato indisciplinados. Temos este problema. Mas, enfim, é algo muito interessante de fazer. Se alguém não vê fruto na sua vida espiritual, nada, e reza e não vê fruto, faça isto, né? Esteja em estado de graça, procure estado de graça, faça isto e verá se não terá frutos. Terá. É incrível, mas é verdade. Tá? Mas, enfim. Então, isso é
é algo interessante fazer, porque quando nós fazemos a repetição de orações, nós nos cansamos naturalmente, é normal nos cansarmos. Então devemos lutar contra isso. E tendo esta atenção, né, se cansa menos. Por incrível que pareça. Por mais esforço que nós fazemos, nós se cansa menos do que fazer aquela repetição, e depois a gente já está cochilando ali. Né, porque a falta de atenção gera este cochilo, gera este sono. Né? Mas quando nós fazemos com atenção, o sono ele não vem não. Ele vai, ou seja, vem muito mais, com muito mais dificuldade. Né? Parece que o demônio ele não consegue adentrar ali, durante a sua oração. Mas enfim, tampouco se deve desanimar para rezar o rosário, não colocar desculpas. Né? Por exemplo, tem muita desculpa que o demônio ele consegue conosco, é que nós queremos fazer o rosário, aí depois ele coloca na nossa cabeça, não, mas podemos fazer depois do almoço, né? Ou depois da janta, enfim, posso fazer em outro momento. Aí chega o momento da janta, do almoço, aí nós não fazemos, deixamos para outro dia. Aí nós vamos colocando este hábito, né, de não rezar o rosário, de pular o Santo Rosário, né, de esquecê-lo, e não tirarmos o proveito do rosário, enfim, e a nossa vida espiritual decai. Né? Então é muito importante não cair, né, na armadilha do demônio, nesse sentido, de deixar para depois. Não faça para depois, que se pode fazer agora. Pode dividir o rosário durante o dia também, se acha muito pesado fazer tudo de uma vez, que normalmente né, você pode fazer um terço agora, um terço depois, uma dezena agora, se for de fato o dia estiver muito cheio, uma dezena depois, enfim, até completar o Santo Rosário, né, ver um método da qual se possa fazer. E dá para fazer, não tem excusas para fazer. Mas eu trabalho. Então, e aquele caminho que você faz entre seu trabalho e sua casa? Aquele caminho ali também dá para aproveitar o Santo Rosário, entende? Então, dá para rezar o Santo Rosário. Né? Não há como ter uma excusa nesse sentido. Enfim, o que mais nós podemos fazer já dissemos para pedir a graça do Espírito Santo, né, preparar o ambiente ali, né, colocar-se na presença de Deus, dos santos anjos de Nossa Senhora, né, pedir ali em cada mistério, fazer a contemplação de cada mistério, né, ou seja, neste mistério, nesse primeiro mistério gozoso, contemplamos a anunciação do anjo de Nossa Senhora e pedimos como fruto, meu Senhor, a humildade. Né? Então, ali contemplamos o mistério, pedimos o fruto, aí começamos a oração vocal. Aí, durante a oração vocal, se temos algumas distrações com o tema da imaginação, porque nós temos a imaginação, né, que seja uma distração relacionada ao mistério, já que eu contemplei o mistério, eu vi ali mais ou menos a cena, então se a minha cabeça, digamos assim, se distrai, pode se distrair ali com alguma cena do mistério, mas o ideal seria, de fato, rezar pausadamente, né, cada palavra vocal, e vendo ali o significado dessas palavras, né, não ficar com a cabeça na lua, como se disse. Isso seria o ideal. E teria, assim, muito frutos desse modo. Né? Enfim. Então não pode se desistir. Né? Enquanto nós fazemos estes métodos, não se pode desistir, não pode se desanimar. Tem que continuar e não deixar se afligir. Tá bom? Bom, então a sugestão para se livrar das distrações seria isso mesmo. Né? Antes de rosário, pedir ao Espírito Santo, né, que o ajude a rezar bem. Né, fazer uma pausa antes de cada dezena para meditar, fazer a contemplação do mistério, né, pedir o fruto de cada mistério, se deve pedir, é um erro que as pessoas cometem, não pedir o fruto, se deve pedir, né, peça o fruto de cada mistério, o mistério da crucifixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, se pede como fruto o dom de si mesmo para a redenção, etc. Né, o da ressurreição, a fé, então peça o fruto do mistério, Nossa Senhora quer que assim faça, que se faça assim, né, e outra coisa também, rezar o rosário em grupo. É muito útil, porque Nosso Senhor diz, onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então diz, São Luís Maria Grande de Fort fala que rezando o rosário em grupo, né, você obtém muitas graças também. Né? Não que, bom, se não tem um grupo para rezar, não vou rezar o rosário, reza particularmente, né, não há problema. Tá? Realmente não há problema. Mas em grupo, diz São Luís Maria Grande de Fort que tem muitos frutos. Né? Mas realmente você deve criar um hábito de rezar o rosário na sua vida privada, porque hoje em dia é mais difícil, né, nos juntarmos frequentemente, mas quando temos a oportunidade de juntarmos com outras pessoas, por que não fazer? Né? Bom, é tão importante rezar o rosário meditado e pausadamente, né, como aquilo que eu disse, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, que tem uma história que São Roberto Bellarmino conta, assim outros santos também contam, é que Nossa Senhora apareceu a 3 virgens, né? Apareceu para cada uma das 3, e
essas 3 virgens tinham 3 modos de rezar o rosário distintos. Tinha uma que fazia justamente isso, né? Pausadamente, rezava com toda a atenção, né? Tentando evitar as distrações, etc. E Nossa Senhora apareceu, né? As outras virgens viram, com um vestido bordado a ouro, né? Com umas palavras em ouro, e agradecendo o rosário que esta virgem tinha rezado para ela. Aí depois aparece por uma outra virgem, com o mesmo vestido, mas sem o bordado de ouro, né? E agradecia também o Santo Rosário, né, que esta segunda virgem rezava para Nossa Senhora. E logo aparecia por uma terceira virgem, com vestido como se fosse pobre, né? Um vestido muito humilde, quase que fosse farrapos, né? E depois a virgem perguntou, ela se assustou, né? Porque apareceu tão bonito para a primeira virgem, mais ou menos bonito para a segunda, e apareceu de farrapos para mim, né? Com esse vestido humilde. E Nossa Senhora disse, e Nossa Senhora agradeceu pelo rosário que ela disse. Mas ela disse, mas é deste modo que você me veste rezando o seu rosário. Né? Ou seja, dizendo que, dando a entender que o rosário que ela estava rezando, né, apesar de ter alguma coisa, mas era como se fosse um vestido velho para ela, para Nossa Senhora. E nós não queremos dar esse vestido velho para Nossa Senhora, nós queremos dar um vestido de ouro, bordado, né? Achei bonito. Essas histórias são importantes, né, para ilustrar um pouco das realidades espirituais, porque nós não entendemos as realidades espirituais se falamos em termos teológicos, muitas vezes, né? Então essas histórias nos ajudam a fazer isso. E não são histórias inventadas, são coisas que acontecem mesmo na história da igreja, né, que quando nós contamos parece uma coisa absurda, porque nós não vemos isso atualmente, né, de forma pelo menos tão corrente como anteriormente, né? Mas nós vemos, existe, né? Existe isso, existe de fato. Pois bem, então é importante, né, rezar com a reverência devida, o Santo Rosário, né? Se puder estar de joelhos ou se não de pé, mas sempre com reverência, né? Com a mente no rosário, não com a mente nos problemas familiares ou nos problemas, enfim, da congregação, ou qualquer problema que seja, né? Também tem a força de oração do grupo, né, que evita muito a ira de Deus, quando Nosso Senhor vê que tem muitas pessoas se reunindo ali para louvar o seu nome, né? Então, ademais, diz São Luís Maria Grignon de Montfort, bom, pessoalmente eu não acho isso, mas talvez seja porque eu tenho um estilo de vida um pouco mais só, é que em grupo é muito mais fácil a concentração com o Santo Rosário, né? Deixo aí na experiência de vocês, talvez seja, né? Então a pessoa consegue se concentrar melhor, segundo São Luís Maria Grignon de Montfort. Enfim, e também tem as disposições da alma, né? Sabemos que quem reza o rosário já é como se for, ou seja, frequentemente, com devoção, né, é como se fosse um predestinado, já é como receber um certo sinal de predestinação, né? São os prediletos de Deus. E rezar o rosário tem que rezar com fé, né? Ou seja, tendo a fé católica, fé integral, né? Não adianta rezar assim, vou rezar o rosário e desprezar a fé católica, não, deve ter a fé. Com humildade, reconhecendo que nós somos pecadores, porque nós somos. Aquela oração do publicano agradou a Nosso Senhor e a oração do fariseu desagradou a Nosso Senhor, né? O publicano voltou justificado, o fariseu já não voltou. Então, quando nós rezamos o rosário, estamos crescendo na devoção ao Santo Rosário, temos sempre em conta que nós somos esses pecadores, né? Somos pecadores, estamos ali reconhecendo a Nossa Senhora, né? Por mais virtudes que nós conseguimos praticar, continuamos pecadores, né? Mas ali, guardando a fé e rezando com humildade. E logo, né, com perseverança. Não serve muito rezar uma vez aqui, né, na Páscoa e outra vez no Natal. Isso não serve de fato. Tem que criar uma rotina, criar um hábito de rezar o rosário. Acontecer, rezar o rosário. Claro, se tiver algum problema, digamos, muito sério, que não pode rezar o rosário, não se perturbar por isso, mas não criar o hábito de fazer as exceções, né? Lembrar que as exceções são exceções, não são regras. Então, com exceções, nós não perturbamos. Nosso Senhor mesmo ele entende as exceções, a não ser que seja uma coisa obrigatória, como o ofício divino. O ofício divino não existe exceção, né? A não ser bom que seja uma coisa muito grave. Mas, assim também nós devemos ter em relação com o Santo Rosário, né? Não fazemos exceções por exceções, né? Fazer de exceções um hábito, uma regra, tá? Então é importante rezar com fé, guardando a fé católica em sua integridade. Nossa Senhora assim o quer, né? Com humildade, reconhecendo-nos pecadores, né? E com perseverança, né? Por isso que eu gosto muito de Notre Dame de la Constance, que é uma devoção, enfim, uma senhora francesa lá. Tinha uma capela em Borne, né, no sul da França, muito, muito pequenininha. Acho que quase ninguém tem devoção a Notre Dame de la Constance, que é Nossa Senhora da Constância, né, que nos ajuda a ter esta constância na oração, né, e a constância na vida espiritual. Né. Eu acho que é muito bom pedir a intercessão dela também para as pessoas que têm problema de pusilanimidade, né, que não conseguem ser constantes em nada. É uma devoção muito interessante a fazer. Tá? Então pode pedir a intercessão de Notre Dame de la Constance, ou de Nossa Senhora da Constância, né, para perseverar na oração. Enfim, também tem aquelas pessoas,
os falsos devotos, né, de Nossa Senhora, que são aquelas pessoas que vivem em pecado mortal e rezam o terço. Esta oração não agrada a Nossa Senhora. Essa oração não agrada a Deus. Claro, eu não estou dizendo que a pessoa que esteja em pecado mortal não deva rezar. Deve rezar, né? Mas não são dessas pessoas que nós estamos falando como de começo de conversão e que estão pedindo a conversão a Nossa Senhora. Esta oração é agradável a Deus porque está pedindo a conversão. Ou seja, a pessoa quer mudar de vida. Esta oração deve ser feita, né? Mas tem aquelas pessoas que acham que pelo fato de rezar um terço, né, podem cometer todo tipo de pecado, e depois rezar, e depois ficar naquilo, né? O que vai acontecer é o seguinte, duas coisas, né? Ou a pessoa irá abandonar a fé, porque já não quer mais sair daquele estado de pecado mortal, né? Ou a pessoa ficará com uma fé, digamos, de brincadeira. A pessoa não crê mesmo na fé, simplesmente faz ali por uma coisa, enfim, habitual, né? Claro, o Senhor pode muitas vezes usar seus meios para tirar a pessoa daquele estado, mas é importante que se está em pecado mortal, tenha pelo menos o desejo, a abertura de sair do pecado mortal, tá? Então, assim, para não desistir, porque Nosso Senhor não quer que nós ficamos em pecado mortal, quer que nós nos livramos de pecado mortal através da vida de graça. Esta oração é agradável a Deus, e estes são os verdadeiros devotos de Nossa Senhora, tá? E, repito, não estou falando que não se deva rezar quando se está em pecado mortal, não é isto, né? Mas não deve se fazer do rosário, né, digamos assim, uma escusa para viver em pecado mortal. Não, rezo o rosário, está bom, então vou viver em pecado mortal. Isso não é certo, isso não está bem. E creio que as pessoas que fazem isto acabam em grande risco de apostasia, né, de deixar a religião. Então é muito bom ter cuidado em relação à vida de graça. Vida de graça. Foi muito esquecido, né? Ou seja, buscar a graça de Deus, arrependendo dos nossos pecados e com aquela vontade firmíssima de não querer pecar mais, de não ofender mais a Deus. Tá bom? Pois bem, então nós falamos aqui, tem um método que é o seguinte, já para terminar o vídeo, que a cada Ave Maria que nós rezamos, nós lembramos algum aspecto do mistério. Por exemplo, estamos na primeira dezena do mistério glorioso, né, que é a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos como fruto a fé. Então, na cada Ave Maria que eu rezo, que eu estou rezando a oração vocal, nós podemos fazer do seguinte modo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus ressuscitado. Santa Maria, Mãe de Deus. Vocês viram que eu lembrei depois do Jesus, coloquei o ressuscitado. Assim como no segundo mistério glorioso, podemos dizer Jesus que ascendeu aos céus, né? Enfim, ou Jesus que mandou o Espírito Santo. Enfim, se pode lembrar depois de Jesus para estarmos como contemplando o mistério constantemente, enquanto rezamos a oração vocal, alguma passagem do mistério contemplado. Eu acho bastante interessante, eu ainda não usei, vou tentar usar, talvez seja um método bastante interessante. Eu usei um primeiro método, né, que é o método que faz toda a introdução antes do mistério, que é o método que eu uso normalmente, né, e faz o agradecimento depois do mistério também, né? Graças vos dou, meu Senhor Jesus Cristo, pelo mistério da ressurreição de nosso Senhor Jesus. Graças vos dou pelo mistério da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo descer em nossas almas, né? Assim seja. Aí continua para o mistério seguinte, etc, né? Neste segundo mistério contemplamos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo e pedimos como fruto o desejo do céu. Aí continua o mistério, enfim. Este método também me ajuda, mas é interessante este método, depois do nome Jesus, né, lembrar também ali o que está sendo contemplado. É bastante interessante, é algo a fazer, né? Enfim. Nossa Senhora, né, como já dito, ela se compraz quando nós rezamos o rosário. Tem uma história de Clemente de Tossa, né? Enfim, foi um sacerdote, que quando São Domingo morreu, né, Nossa Senhora aparece a ele, parece que estava havendo uma praga na cidade, e Nossa Senhora disse que para se livrar daquela praga você deveria rezar o rosário novamente, porque as pessoas tinham esquecido, parece que tinha dito a um ermitão, né, e enfim, receberam essa mensagem, porque tinham esquecido de rezarem a Ave Maria, enfim, o rosário, e era por isso exatamente que estavam recebendo a praga, né, aquela peste. E quando se começar a oração do Santo Rosário novamente, a cidade foi libertada da peste. Então, assim, você pode receber muitas graças através do Santo Rosário, né, não há dúvida disso. Rezem o Santo Rosário, rezemos o Santo Rosário, fazemos nosso esforço, né, e assim nós possamos ser mais agradáveis a Deus, a Nossa Senhora. Espero que este vídeo tenha ajudado em alguma coisa, em algum pensamento sobre o Santo Rosário. E
Que Deus os abençoe e até a próxima. Salve Maria.